Seja bem-vindo ao blog do JC Radialista, www.jcradialista.com.br. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, e acabamos de realizar mais um programa, Professor Moisés Explica, na São Felipe FM. Daqui a pouquinho, daqui mais alguns segundos, o programa vai começar. Sempre que nós estamos aqui na São Felipe FM, tem conselhos, tem motivação, tem dicas para os empresários que servem para todas as pessoas, tem análise de notícias do blog do JC, de outros blogs brasileiros, do Jornal à Tarde e de outros jornais. Você certamente já assistiu um ou mais vídeos de programas anteriores. Se você assistir mais este vídeo, você não vai perder nada. Só tem a ganhar, inclusive ao ouvir as minhas explicações. Você pode ir treinando para, quem sabe, no futuro, você que está me ouvindo nesse momento, fazer um trabalho parecido em São Felipe, em Governador Mangabeira, em Dom Macedo Costa, em Cruz das Almas. Precisamos de pessoas que se prontifiquem a pensar sobre comportamento humano e analisar notícias, dar conselhos, motivar as pessoas. Olha, o que eu estou fazendo é para ajudar. E você no futuro pode ser mais um a ajudar também. Então, me sinto nesse momento como seu professor, no sentido de dar para você condição de trilhar os primeiros passos e fazer um trabalho parecido com este que já faço em São Felipe e que precisará de outras pessoas para fazerem no futuro. Já já começa o programa da São Felipe FM do professor Moisés Barbosa. A partir de agora, professor Moisés explica aqui na São Felipe FM. Boa tarde, JC. Boa tarde aos ouvintes da São Felipe FM. Mais uma vez, vamos fazer o programa Professor Moisés Explica, da São Felipe FM. Sempre tem aquelas dicas para os empresários, tem os conselhos. Inclusive, agora há pouco, eu conheci uma moça de São Felipe que faz odontologia na FAMAN de Cruz das Almas. Tem até um nome sui generis, a Milord. E ela me fez uma pergunta que está aqui. E daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Por que os homens são tão safados? Pelo menos é o que ela pensa. Um beijo para você, Milord, se estiver sintonizada na 87.9. Mas eu sei, se você não estiver ouvindo ao vivo, você vai ouvir depois o vídeo do programa no blog do JC. Fiquei até surpreso, JC, que escrevi um texto que está lá no seu blog, O Coração Mata. Na verdade, na forma de uma pergunta, o título do texto, e muita gente acessou o texto, que trata também do infarto que aconteceu com o Renato Aragão e nos adverte para os riscos das doenças do coração, né? As doenças do coração que estão tão presentes, infelizmente, mas quando a pessoa percebe, pode ser numa situação já de final, né? Uma situação que já seja praticamente irreversível. E a gente sabe que o brasileiro tem que se exercitar mais, tem que melhorar os hábitos alimentares, tem produtos orgânicos que precisam ser mais consumidos, frutas, verduras, e diminuir gordura. Aí o texto, bem interessante, está lá acompanhado do vídeo e já foi bastante acessado. Pelo menos eu olhei o texto ontem à noite, estava entre os mais acessados do blog de JC. Já tem mais de 300 visualizações, né, JC? Os 3 mais acessados. O número de visualizações a gente a rigor ainda não sabe, mas está bastante acessado. E
eu lembro aos ouvintes que sempre eu estou observando o noticiário para fazer textos. Fiz um texto recentemente envolvendo o acidente do Rio de Janeiro, que aconteceu com uma moradora que foi arrastada por mais de 300 metros por um carro da polícia, inclusive acabou morrendo, também por conta do tiro que recebeu. E a gente está de olho no noticiário para fazer textos que não só tenham a minha própria opinião, mas como aprofundem a discussão sobre o tema. Mas, nesse início de programa, vamos fazer o seguinte: o JC disse que tem algumas matérias aí interessantes que a gente pode falar a respeito. Vamos já fazer os comentários sobre essas matérias com o patrocínio aí do Cerqueira Smart Supermercado, lojas 1 e 2, aos domingos, das 7 ao meio-dia. A loja está funcionando aos domingos. Tem uma promoção lá para quem comprar o refresco Maratá, comprando 5 pacotinhos, ganha um cupom para participar do sorteio de uma motinha, uma moto em cada loja. E também o Cerqueira está lembrando que chegou uma grande variedade de produtos diet, naturais e integrais, para você conservar a sua saúde sem o uso de medicamentos. Mas, JC, o que a gente pode começar aí analisando nesse início de programa sobre as matérias do seu blog e outras matérias também em evidência no noticiário? Não, com certeza, professor. Temos algumas matérias aqui, né? Como foi dita, né? Essa questão do próprio sono, né? Tem pessoas que não se preocupam muito com o sono, né? E aqui diz que é o sono. Deixa eu pegar aqui o texto. Eu vou pegar só o título, porque o texto é um pouco extenso, e aí vai tomar muito tempo aqui do programa se a gente for ler o texto todo. Mas que, pelo título, né, a impressão que tinha, eu achei algo interessante, né? Que as pessoas muitas vezes não se preocupam com alguns detalhes, né? E que pode trazer grande transtorno, né? Como é o caso aqui. Falta de sono pode provocar aí perda de neurônios, diz pesquisa. Falta de sono é preocupante. É um problema que quem tem que procurar ajuda médica para que seja resolvido. Eu, particularmente, costumo tomar meu chazinho de camomila, meu suquinho de maracujá, para facilitar o aparecimento do sono, porque a gente dormindo, no dia seguinte vai estar mais uma vez preparado para um dia de trabalho. E quem dorme pouco fica cansado, se estressa, vai render bem menos. Então, JC, quando o texto fala também que os neurônios podem desaparecer em função da falta de sono, acredito que essa seja apenas uma das consequências que a falta de sono pode proporcionar. Além da eliminação dos neurônios, com certeza outros problemas devem existir. O ideal mesmo é que quem tem esse problema procure ajuda médica e se preocupe, né? Não deixe o problema crescer para resolver quando ele estiver num estágio que fica muito mais difícil de se encontrar uma solução. Mas eu acho que esse tipo de matéria, quando o JC publica no blog, ele está ajudando o ouvinte a pensar a respeito e até aprofundar uma pesquisa que pode ser feita com a busca de informação junto ao médico, né, que conhece o assunto com profundidade, ou na própria internet. Hoje, por causa da internet, qualquer tema que apareça, a gente tem facilidade de se aprofundar e conhecer um pouco mais, mas sempre tem gente também especializada que pode ajudar. Esse tema é um tema interessante e a gente parabeniza aí o JC por ter levantado o assunto, porque só em ter dito o assunto a gente já faz com que o ouvinte se preocupe. Mas eu também estou com um jornal à tarde desta sexta, 21 de março de 2014, e aqui, JC, no Jornal da Tarde de hoje, uma das principais matérias é em relação a Dilma Rousseff, que já seria reeleita no primeiro turno, segundo a pesquisa do Ibope. Por sinal, a última pesquisa do Ibope foi feita em novembro do ano passado, e de lá para cá o cenário parece que não mudou muito. Dilma continua disparada na frente com 43%, o segundo colocado, Aécio Neves, do PSDB, tem apenas 15%, e Eduardo Campos não decola,
pode ser inclusive até motivo para substituí-lo por Marina Silva, mas o Eduardo Campos está com apenas 7%. A verdade é que a eleição já seria decidida no primeiro turno. Parece que a maior parte da população está satisfeita com o governo do PT, embora eu acho que o PT já tenha ficado aí 12 anos, é bastante tempo, e para permanecer, na minha opinião, deveria convencer muito mais. Mas a opinião do povo é soberana. Se for essa a vontade da nação, que a presidenta Dilma continue, a gente fica na torcida que ela consiga fazer um grande segundo mandato. Os problemas que existem são inúmeros e depois da Copa do Mundo, caso o Brasil perca, as exigências da população serão muito maiores. Mas, JC, aqui também, no Jornal à Tarde de hoje, tem uma outra matéria falando sobre a oposição que busca apoio de rebeldes para criar uma CPI. Os rebeldes são os aliados do governo que, nos últimos dias, se rebelaram e estão dispostos a atrapalhar os planos da Dilma Rousseff. A Dilma tem trabalhado nos bastidores, inclusive fez substituições de ministro para resolver o problema, mas aqui no Jornal à Tarde está dizendo que os partidos de oposição têm pouco mais de 120 deputados e precisam de pelo menos 51 parlamentares da base aliada do governo Dilma, dispostos a apoiar a criação de uma CPI para investigar a compra de uma refinaria em Pasadena, ou Pasadena, nos Estados Unidos, pela estatal brasileira em 2006. Inclusive, a Dilma Rousseff, na época, era ministra. Jacques Wagner também participou do grupo que tomou a decisão de comprar a refinaria, e a própria Dilma já publicou uma nota dizendo que se baseou em informações técnicas equivocadas para fazer a compra da refinaria. Esse assunto vai render. Existe essa possibilidade de se criar uma CPI, se fala até da possibilidade de acontecer um impeachment de Dilma por conta da gravidade do problema. A verdade é que a compra da refinaria foi bem acima do valor de mercado e o prejuízo da nossa poderosa Petrobras foi enorme. Mas JC vai me trazer aí mais assuntos que a gente possa continuar aqui falando a respeito. Esse assunto que o JC trouxe do sono realmente é interessante. Se você tem esse problema, eu já disse, não tenho mais o que falar. Procure orientação médica agora. Inclusive, só não lhe cortando, professor, já teve um ouvinte que ligou aqui, né? Disse que está passando por esse problema de insônia, não está conseguindo dormir. E ela disse, o que é que eu posso, o que é que o professor Moisés me orienta a fazer, né? Como você está falando, consultar a questão, procurar um médico, né? Olha, a gente, como aconselhador, a gente procura dar o conselho que ajude, que faça com que a pessoa resolva o problema rápido. Então, num caso desse, tem que procurar um médico, tem que tomar essa iniciativa de buscar a ajuda do especialista. Certamente o médico vai solicitar uma bateria de exames, pode ter um problema mais grave, causando a insônia. A verdade é que não é normal o ser humano ficar sem dormir. Algum problema existe e o problema precisa ser eliminado para que a pessoa volte a ter seu sono normal, repouse todas as noites e acorde todos os dias com disposição para o trabalho e para viver. Senão, fica realmente difícil a pessoa acordar cansada, sem disposição para fazer as coisas, aí é preocupante. Mas JC tem aí mais alguns assuntos que nós vamos continuar aqui comentando. Não, outro tema também, que o senhor falou com relação ao número de visita, né? Eu estava consultando aqui no blog, aquela matéria aí, o Coração Avisa, né? Já estamos aqui com 390, quase praticamente 400 acessos já nessa matéria que o senhor colocou aí no dia de ontem, né? Então, uma matéria que está sendo bem acessada, e já está entre os top 3, né? Entre as mais acessadas do blog. E é uma matéria que chamou a atenção, realmente o título chama a atenção, o Coração Avisa. Então, as pessoas realmente ficam ansiosas, querem ver lá o desenrolar da história, o que é que realmente, né, essa narrativa quer, né, explicar, o que é que quer demonstrar aí nessa matéria. Então, o pessoal, com certeza, pela questão da formulação do título, né, com certeza chamou a atenção de muitas pessoas ali também acessando e querendo ter mais informações relacionadas a esse tema.
Olha, JC, eu, como disse, fico observando o noticiário para escrever textos e eu realmente não esperava que esse texto tivesse tantos acessos. Eu já fiz textos para o blog de JC esperando que tivesse bastante acesso. Fiquei surpreso que não teve tantos assim, mas esse que eu não esperava já teve. É aquela história, né? A vida realmente é imprevisível. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe onde é que vai estar. Hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã a gente está fazendo outra, totalmente diferente. Há 20 anos atrás eu estava dando aula em Salvador, em terceirão, em pré-vestibular. Se alguém me perguntasse naquela época, professor, será que daqui a 20 anos você vai estar na cidade de São Felipe falando numa emissora de rádio? Eu diria, impossível. Primeiro que eu não tenho essa habilidade para falar em rádio. Não sei falar de improviso. E segundo que eu tenho um salário excelente como professor de pré-vestibular. Normalmente salários acima de R$10.000. O salário de professor de pré-vestibular, muito mais até, tem gente ganhando muito mais. Obviamente, eu não imaginava que pudesse acontecer. A vida realmente é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro e essa matéria me surpreende. Agora, JC, porque o coração é uma coisa que todo mundo fica ligado, porque parou de funcionar. Não adianta, o corpo todo está perfeito, aí o corpo morre se o coração para. Então, as pessoas querem sempre saber a respeito e o que aconteceu com o Renato Aragão me motivou a escrever essa matéria. Ele estava bom, de repente começou a sentir dores fortes no peito e teve que passar por alguns procedimentos para desentupir uma artéria e felizmente ele foi assistido por médicos competentes e a sua vida, segundo os médicos, vai ser melhor do que era antes do infarto. Uma matéria aqui, professor, a gente retratando a questão da violência, e é aqui próximo, né, o município de Maragogipe, esse fato aconteceu agora pela manhã, e é como nós falamos, está chocante essa questão da violência, temos tocado esse tema aqui já algumas vezes, e é assustador, né, que é matéria exclusiva. Morador na avenida aí, morre após tomar tiro na perna. Isso aconteceu aqui em Maragogipe. Vamos conferir aqui o texto rapidinho. Um assassinato chocou a população de Maragogipe neste final de manhã. Um homem conhecido como Val Mãozinha, pedreiro de aproximadamente 45 anos, morreu após levar um tiro na região da virilha. Segundo informações de moradores, Val foi alvejado em um bar próximo aí onde mora, no bairro aí da avenida, por um homem ainda não identificado, mas que, segundo testemunhas, faz parte de um grupo de traficantes da região. A vítima ainda chegou aí a ser socorrida e levada à policlínica, mas não resistiu e veio a óbito, né? Faleceu aí quase ao meio-dia. Ainda não se sabe aí, né, o que levou, né, o autor cometer esse tipo de crime. A polícia já iniciou aí a perseguição ao suspeito. Isso aconteceu e no final agora da manhã de hoje, né, aqui na cidade de Maragogipe. Então mais um crime, mais uma violência na nossa região, como nós falamos anteriormente, né? A coisa mesmo ficou feia em termos desse crescimento, né, tão assustador que está vindo, né, com uma certa frequência aqui na nossa região, né? É verdade, JC. Sempre que acontece um homicídio, um assalto, a gente se preocupa para que a violência não aumente acima do insuportável. Mesmo assim, eu tenho dito que o Recôncavo ainda é um bom lugar para se morar. Agora, de qualquer forma, a polícia está atenta a esse crescimento que tem acontecido das ocorrências e eu tenho certeza que a Polícia Civil, e também a Polícia Militar, através da 27ª Companhia, né, de Polícia Independente, fica em Cruz das Almas e responde por várias cidades próximas, deve estar com a inteligência da polícia em ação, tanto a militar quanto a civil, para impedir que o mal cresça, cortar o mal pela raiz. Ontem mesmo em Cruz das Almas também aconteceu um assassinato, um jovem tomou 2 tiros e foi socorrido, levado para o Hospital Regional de São Antônio de Jesus, mas não resistiu durante a cirurgia para a retirada das balas e acabou morrendo, um jovem de apenas 20 anos de idade. E nós sabemos que essa questão da violência está associada à degradação da vida humana. As pessoas estão muito preocupadas em ter, muito jovem o ser humano já quer ter carro, posses e ter bastante
sem se preocupar em ser primeiro. Ou seja, o dinheiro, ele é consequência do trabalho, e a gente tem que ter um trabalho, uma atividade que seja feita com competência para que esse dinheiro surja, mas o ser humano, mesmo muito jovem, já fica pensando em ter dinheiro, até muito dinheiro para comprar carro, moto, e isso tem feito com que muitos jovens se envolvam com tráfico e outros procedimentos ilícitos, e tem dado no que a gente tem observado, né? Muitas ocorrências, mas eu tenho certeza que nós não vamos nos transformar numa região metropolitana de Salvador ou numa grande São Paulo, onde a criminalidade é muito superior. Nós ainda estamos numa região tranquila, JC. Muito bem, são 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, né? Então a gente fica tocando, porque a coisa a gente, de certa forma, né, assusta, né? Porque a gente vivia numa situação, numa realidade, há não muito tempo, na questão de 10 anos para cá, a gente tem tomado um outro rumo, a coisa tem se distanciado daquela realidade que as pessoas estavam acostumadas. Então, de certa forma, assusta, né? Quem estava nos grandes centros, como o senhor falou, que já conviveu muito tempo em Salvador, em outros estados também, né? E que tinha, né, esse volume, assim, em uma certa decorrência, você já consegue assimilar com mais facilidade. Mas as pessoas que moram aqui, que nunca conviveu fora com outra realidade, você acaba se assustando quando vê esse aumento na sua localidade, né? Agora, a questão das drogas também, a facilidade com que as drogas têm chegado no interior, também tem contribuído para que os casos aumentem, e também esse consumo, essa necessidade de consumir exacerbada, as pessoas querendo consumir a qualquer custo, e acredito que esses fatores tenham contribuído. Mas, sem dúvida nenhuma, as nossas autoridades vão acordar e aumentar os investimentos em educação. Inclusive, nós já tivemos essa semana uma greve nacional dos profissionais da educação, na segunda, na terça e na quarta, para que o governo aprove um plano nacional de educação que prevê o aumento dos investimentos em educação aos pouquinhos, para se chegar em 10% do PIB. Atualmente esse investimento em educação fica em torno dos 6%. O objetivo seria que aos poucos esse investimento chegasse em 10% do PIB. Algumas cidades, mesmo depois da paralisação de segunda, terça e quarta, continuaram paradas ontem e hoje, por questões mais locais. A verdade é que a gente precisa pressionar os governantes para que aumente esses investimentos em educação, porque aí você preparando os jovens, no futuro a pessoa vai ter uma ocupação e, como tal, não vai se envolver com tanta facilidade como acontece atualmente com o tráfico de drogas e com outros atos ilícitos. Eu acho, JC, que é por aí. A gente precisa copiar os melhores países do mundo para se viver. Eu sempre falo do exemplo da Finlândia, que tem a melhor educação do planeta e praticamente não tem violência. O ser humano educado, a pessoa preparada, não se volta para esse lado tão ruim da vida, porque a vida é um evento curto. O ideal é que a gente aproveite essa vida com sabedoria, e você se transformar num bandido, realmente a perspectiva de você ter uma vida saudável é mínima, quase nenhuma. Normalmente o que vai acontecer, você vai ser preso ou vai acabar até sendo morto no confronto com a polícia. Então, o que a gente acredita que possa acontecer, não só aqui em São Felipe, mas de forma geral no país inteiro, é que a educação seja melhor cuidada, para que as criancinhas estejam participando mais ativamente do processo educacional, as crianças principalmente participando de uma educação integral, né? De manhã aula, de tarde atividades complementares, a própria banca, as atividades esportivas, fazem com que a criança tome gosto pelos estudos e possa aprender cada vez mais, até se transformar no futuro, né, num adulto de bem,
Uma pessoa de bem não vai querer se envolver com tráfico de drogas ou qualquer ato ilícito que só faz prejudicar. Mas eu acho que o JC deve ter ainda mais alguma matéria aí que a gente possa continuar falando mais um pouco. Tem mais uma matéria aqui, professor, que eu achei assim, o título subjetivo, né, que pudesse antes tocar também nesse assunto, que fala também sobre a questão da juventude, né? Cadê aqui a matéria? Está aqui no ponto, está aqui. Suicídio é a terceira causa de morte entre jovens, diz especialista. Que aí, no caso, o que leva, né, tanto o jovem a estar cometendo esse tipo de delito? JC, o ser humano é muito impetuoso, intempestivo, age por impulso. Muitas vezes a pessoa se vê numa situação difícil e não tem a paciência de esperar que o problema se resolva. O desespero é tão grande que acaba cometendo suicídio. Mas, sem dúvida nenhuma, o crescimento do uso de drogas entre os jovens também deve influenciar. É lamentável porque viver é uma coisa tão boa e desafio faz parte da vida de todo mundo, e a pessoa perder a sua vida por causa de um problema que tem é realmente um absurdo. Eu considero até uma burrice muito grande a pessoa tirar a sua própria vida porque tem um problema. Não tem, independente do tamanho do problema, nós sabemos que se você tiver paciência, se você tentar resolver o problema de todas as formas, mais cedo ou mais tarde o problema desaparece. Isso está mais do que comprovado, até porque a gente tem que alimentar também a nossa fé, tem que ter aquela crença no sobrenatural, porque a partir daí a gente não tem tanto medo assim das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, eu acho que também, JC, o afastamento dos jovens da religião, né, a própria desestruturação da família deve estar contribuindo para essa situação de aumento de suicídios. Agora, nos preocupa porque isso está acontecendo, segundo a pesquisa, com os jovens, né? JC falou aí dos jovens. Se fosse adultos, claro, também nos preocuparia, mas com os jovens nos preocupa mais ainda porque os jovens são o futuro da nação e isso mostra que a gente está perdendo a briga para as drogas e para a própria degeneração dos valores. Isso realmente acende um sinal vermelho e nos faz aprofundar a discussão para que soluções possam ser encontradas. É realmente preocupante essa questão da matéria que JC trouxe aí para o ouvinte da São Felipe FM, mas a gente não está ainda nessa situação de desespero extremo. O Brasil é um país que, apesar de ser um país desorganizado, nós vivemos uma situação que é possível você reverter as coisas ruins que acontecem. A gente tem que aproveitar esse ano eleitoral de 2014 para fazer boas escolhas, o que não é fácil, até por falta de candidatos, né? Até existe essa carência de bons candidatos, mas eu acredito que nem tudo é desespero e que a gente possa, no futuro, viver momentos melhores, JC. Essa questão das drogas deve estar contribuindo para o aumento dos suicídios também. Eu acredito que sim. Muito bem, né? Esses foram dos temas que nós tínhamos aqui em mente nesse momento, para estar abordando aqui com o professor Moisés. Também está no blog JC Radialista, você pode estar lá acompanhando também, né? Assim como você vai poder também acompanhar o vídeo desse programa de hoje, né? Provavelmente amanhã ou amanhã à noite deve estar lá post também do blog. Você vai estar, quem não pôde acompanhar aqui ao vivo o programa de hoje, pode estar acompanhando o programa gravado depois também. Isso que você tem feito, JC, é bem interessante. Eu falo em 6 emissoras de rádio, de Muritiba a São Felipe, estou em todas as cidades falando em alguma emissora de rádio, e de todas, a única que tem alguém que tomou uma iniciativa desse tipo é a São Felipe FM. Muita gente não pode ouvir o programa na hora, também está assistindo a TV, tem o noticiário esportivo, tem o próprio jornal
da Rede Globo, que tem bastante audiência, e outros jornais também, mas com a disponibilização do vídeo no blog, a pessoa pode não só assistir no sábado, como no domingo, ou qualquer outro dia do futuro. Realmente essa iniciativa é muito louvável e a gente, inclusive, agradece às pessoas que têm acessado os vídeos. Eu, sempre que vou me deslocando aqui do estúdio até o terminal rodoviário para voltar para Cruz das Almas, sempre encontro pessoas que, olha, professor, vi o vídeo lá no blog do JC, estou assistindo sempre, e mais de uma vez isso já aconteceu. Então, esse trabalho é interessante, principalmente porque a gente se propõe aqui a falar de assuntos que têm interesse da comunidade e dar conselhos também, que é uma parte que nós não fizemos hoje ainda, vamos fazer daqui a pouquinho, e a parte motivacional, que também é sempre muito interessante. Muito bem, são pontualmente 13 horas e 29 minutos. Você está acompanhando aqui o programa O Professor Moisés Explica, levando orientações aí, com certeza enriquecendo a cada dia mais a nossa população de conteúdo precioso e explicações também que com certeza tem tirado as dúvidas aí de muito de nossa da população. Então vamos continuar aqui com o professor Moisés, ele também está levando aí orientações em termos de aconselhamento, né, questão de relacionamento humano, também dicas para os empresários e motivação acima de tudo, né? Nós estamos sempre necessitando de algum tipo de motivação. E o professor Moisés, melhor do que nós aqui, que ele tem mais abrangência sobre esse conteúdo para estar explicando aí, levando essas motivações para a nossa população. JC, inclusive, JC, eu vou fazer uma motivação, a gente sempre faz dentro do programa a motivação, até porque sair da cama com disposição para trabalhar e viver todos os dias é algo quase impossível se você não tiver algum tipo de ajuda, e a motivação ajuda bastante nesse sentido. Sempre tem um ou outro problema que nos deixa preocupados, a gente acaba perdendo a tranquilidade tão necessária para viver bem, né? Sair da cama com aquela disposição, aquela alegria acima do comum para trabalhar. Então, eu já falei aqui em alguns momentos que seria interessante as pessoas lerem livros de autoajuda. Sempre a gente coloca em primeiro lugar a Bíblia, mas tem muitos títulos que você pode comprar até através da internet e em boas livrarias. Essa dica é bastante recorrente, porque ela é uma dica interessante. É interessante que as pessoas tenham esse livrozinho de autoajuda. Eu já falei aqui do Segredo, que é um livro bom. É bom, que eu já li mais de uma vez. Mas tem outros títulos que você pode pesquisar e se interessar. Também as músicas que a gente ouve, né? Eu gosto de ouvir, por exemplo, Raul Seixas, Tente Outra Vez. Sempre que ouço, a minha disposição se multiplica. O próprio Roberto Carlos cantando Jesus, Cristo, é uma música, inclusive, que a gente toca sempre aqui na São Felipe FM, no final do programa, no início do programa, durante o programa. Isso também ajuda a nos deixar motivados. Agora é importante que você tenha sonhos também. A pessoa, quando tem ambições e trabalha para tal, também fica motivada. Agora, a gente precisa ter bastante fé em Deus, porque quando a gente tem fé em Deus, os sonhos, por mais difíceis que sejam, a gente nunca acha que são impossíveis, né? Então é importante que você tenha essa fé em Deus também, porque com certeza isso ajuda muitíssimo. Eu, inclusive, tenho aqueles 2 poemas que já declamei aqui na São Felipe FM algumas vezes. Hoje não vou declamar, mas você, só em lembrar desses poemas que a gente já declamou, com certeza você se sente melhor. A gente tem que fazer de tudo para se sentir melhor. Eu, não, embora seja um palestrante, dou palestras de motivação, de comportamento humano, embora eu fale isso no rádio, né, em várias cidades do Recôncavo, eu confesso também que em alguns momentos a tristeza me pega também, algumas perguntas inevitáveis surgem, até a questão do término da existência. Muitas vezes eu fico pensando sobre isso, porque a gente nasce, cresce, mas infelizmente um dia a gente vai morrer, e isso também faz com que uma pessoa como eu, que gosta de pensar sobre tudo, fique pensando a respeito para encontrar algum sentido.
eu fico me perguntando se existe algum sentido em existir. E sempre chego à conclusão que existe sentido em existir, que a gente não deve se preocupar com algo inevitável, que é a própria morte, deve viver todos os minutos, todos os segundos que nós temos à disposição e acreditar que nós, seres humanos, somos especiais, não somos como os outros animais, somos especiais. Realmente nós somos, porque um cachorro, um gato, uma galinha não tem essa capacidade que nós temos de pensar e até de transformar a natureza como nós transformamos. Aparentemente nós somos frágeis, mas no fundo, a espécie humana é poderosíssima e, consequentemente, a existência humana não é apenas terrestre. De alguma forma, nós vamos continuar e isso nos faz mais motivados para viver também neste mundo. E, obviamente, ajudar as pessoas também, porque isso significa evolução espiritual. Se você tem essa disposição de ajudar o próximo, de dar as mãos às pessoas, você se sente bem, também é algo que motiva e nos traz grande alegria. E eu acredito que você que está me ouvindo deve investir nesse talento excepcional que tem um ser humano de ajudar. A gente pode até pensar que não, mas nós temos sim esse talento, nós temos essa vontade, a gente percebe no semblante das pessoas que quando a gente ajuda alguém, a gente se comporta de uma outra maneira, a gente se sente bem e algo inexplicável acontece em nossas vidas, que tudo passa a dar muito mais certo do que antes. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que tem dinheiro em excesso para ajudar nesse aspecto, mas pelo menos procuro ajudar no que eu sei fazer de melhor, que é através da minha fala nas emissoras de rádio. Cada um tem a sua forma de ajudar e eu, no meu caso específico, eu procuro ajudar dessa maneira. Mas agora há pouco, eu vindo aqui para São Felipe, encontrei uma moça de 20 e poucos anos, que foi aluna do Instituto Federal de Santa Inês até recentemente, e agora ela passou também no vestibular de odontologia da FAMAN, tem até um nome curioso, Milord, né? Um nome diferente, e ela me fez uma pergunta aqui, não sei, não quer dizer que seja o que ela pensa, mas ela perguntou assim, por que os homens são tão safados? Eu disse, olha, Milord, eu gostei dessa pergunta que você me fez, eu vou responder lá no programa da São Felipe FM. E, obviamente, é bem provável que a nossa moça de São Felipe esteja nos ouvindo neste momento. Se não for agora, vai ouvindo depois, certamente. Mandei que ela consultasse o blog de JC. Por sinal, o que tem de gente acessando o blog de JC, eu até me sinto um privilegiado, porque eu tenho feito essa recomendação em toda a região, né? Porque eu falo do blog de JC em todas as cidades por onde eu faço o programa, também porque eu publico texto, eu tenho que divulgar os textos, né? Mas, consequentemente, também porque o blog é interessante, né? Tem sempre notícias interessantes, então a gente se sente motivado, embora eu esteja publicando em vários outros blogs, sabe que eu preciso ter uma meta de publicar texto em 30 blogs até o meio do ano, por causa dos meus objetivos políticos também, mas o blog de JC realmente foi o ponto que tudo começou, né? Agora, recentemente, a gente começou antigamente eu fazia texto aí para outros blogs, mas depois parei, e agora, recentemente, eu comecei a publicar no blog de JC, aí a partir daí passei a publicar em vários outros, agora estou publicando até no blog de Juraci Rebouça, lá de Maragogipe, ele até publicou um texto na quarta-feira, no Cruz das Almas News, que é um blog também muito conhecido de Cruz das Almas, Forte no Recôncavo, olha, são vários blogs, mas eu acho que você vai sempre acessar o blog do JC, nem que você olhe outros, né, vai sempre acessar o blog do JC, principalmente que você que está me ouvindo é de São Felipe, e o blog do JC publica notícia de São Felipe o tempo todo. Mas por que os homens são tão safados? Olha, eu sinceramente acho que existem homens que têm esse comportamento, mas tem homens também
que são muito românticos e sensíveis aos apelos da mulher e até evitam a traição. Realmente tem um número bem grande de homens, como a Milord falou aqui, safados, no sentido de que são homens que, ao mesmo tempo que estão com uma mulher, têm outras, ou estão e não tratam da forma mais respeitosa possível, com carinho, com presença, e esse tipo de homem está sempre arredio, e se a mulher não quiser, ele não se importa, pensa imediatamente que tem muitas outras à disposição. Eu acredito que o homem que tem esse comportamento não ganha em nada. Eu acho que, se realmente a maioria tem esse comportamento, eu acho até que realmente isso é verdade, a maioria deve ter esse comportamento, eu acho que o homem deveria mudar e não ter esse comportamento. Se você tem uma namorada, na minha visão, você deveria respeitar, deveria ter um relacionamento normal, correto, né? Porque tem que tratar a mulher de uma forma machista, autoritária e impor as suas opiniões. Eu acredito que esse tipo de comportamento faz com que a relação não seja duradoura, com que a mulher fique desconfiada da relação e até faça com que as relações, inclusive o próprio casamento, não dure tanto. É o que tem acontecido ultimamente, os casamentos não têm durado tanto assim. Acredito que falta esse romantismo, esse amor mais presente do homem nas relações. Mas que os homens são safados, sim, mas tem muitos que também não são. E eu acho que quem age assim se prejudica. O ideal não seria que o homem tivesse esse tipo de comportamento. Agora são 13h40. Nós estamos fazendo o programa aqui com o apoio também do vereador Edson Ribeiro, lá de Cruz das Almas, presidente da Câmara de Cruz das Almas, do vereador Antônio Paulino, líder do governo da Câmara de Vereadores, também do meu amigo vereador Nego da Farmácia, que tem uma farmácia na Praça Senador Temístoco, lá em Cruz das Almas, da Roupa Nova, a loja das Grifes, em Cruz das Almas, São Antônio de Jesus, Guto Materiais para Construção, que vende material para construção de todos os tipos, são mais de 3.000 itens, ideal para construir e reformar, fica lá na cidade de Cruz das Almas também, é um parceiro do professor Moisés nos meus programas de rádio. Dinossauros Presentes, onde você compra aquilo que queria comprar e não sabia onde, tem uma loja da Avenida Alberto Passos e uma outra da Praça do Lavrador. Só Limpo, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem, você pode ligar o 3621-6210 e solicitar uma dedetização ou outros serviços, como limpeza de caixa d'água e fundo de quintal. Conexão Jeans, tudo a preço de fábrica. Ele tem uma promoção agora que vendendo as roupas de 5 a 15 reais, praticamente todo o estoque. O telefone é 3621-4743. RC Estofados, tem sofá, cama box, papel de parede, colchões, artigo de decoração, cabeceira de cama box, mesa de centro. Fica ali na avenida, perto da Praça Senador Temístoco, na Rua da Vitória, na cidade de Cruz das Almas. Inclusive é especializado em papel de parede. Real Calçados, na Real Calçados você compra calçados sem entrada em até 10 vezes, sem juros. A Real Calçados, que tem uma loja em Cruz das Almas e outra em São Antônio de Jesus, nas 4 esquinas. Farmácia de Manipulação Uniflora, Natureza e Saúde, o telefone é 3621-3389, vende alopáticos, dietéticos, produtos naturais, cosméticos. É uma farmácia que prepara o medicamento, que foi prescrito por um médico. E Stephanie Joias, a grife das joias, folheados, joias, relógios, alianças e anéis de formatura, 3621-2950, uma loja super chique, que tem atendimento personalizado. E Óticas Vanderlei Teixeira, óculos completo com lentes visão simples a partir de R$ 79,00 e óculos completo com lentes multifocais a partir de R$ 99,00. Fica na Avenida Alberto Passos, na cidade de Cruz das Almas, 3621-2853. E não poderíamos deixar de lembrar do Cerqueira Smart Supermercado, lojas 1 e 2, que está funcionando aos domingos, das 7 às 12. Agora, o Cerqueira tem uma promoção do refresco Maratá. Você compra 5
pacotinhos e ganha um cupom para participar do sorteio de uma motinha em cada loja. E também o Cerqueira lembra da seção de produtos diets, naturais, integrais. É bom a gente cuidar bem da saúde, né? Nada mais importante que a nossa saúde. E, por fim, Geocar Peças e Serviços, uma loja respeitada que vende automóveis através de financiamento, consórcio de várias marcas, Volkswagen, Ford, Fiat. Fica ali na Avenida Getúlio Vargas, 3621-2411, na cidade de Cruz das Almas, Bahia. Agora são 13 horas e 44 minutos. Todo o programa também, além de falarmos com o ouvinte que nos manda mensagem para o 81755172, muita gente manda sua mensagenzinha de texto, né, solicitando um conselho e falando sobre algum assunto interessante, e o professor Moisés se propõe a comentar um pouco a respeito. Mas hoje, como sempre acontece também, nós vamos falar aqui aos empresários, a dica para os empresários. A rigor, a dica que eu dou para os empresários é estendida para todas as pessoas. Essa dica serve para todo mundo, e hoje nós temos uma dica aqui, entre as milhares de dicas que eu tenho disponível, bem interessante. Olha, conta uma história que 3 sapos estavam em uma lagoa quando ela começou a ferver. Um dos sapos resolveu sair da lagoa. Teoricamente, apenas 2 teriam morrido, mas não foi o que aconteceu. Os 3 morreram escaldados, pois o que resolveu sair, apenas resolveu sair, em vez de agir, permaneceu ali parado na lagoa. Só resolver não adianta. Toda resolução exige uma ação para se tornar efetiva. O primeiro passo para se iniciar um processo de mudança é o comprometimento do dirigente. É necessário que ele assuma a responsabilidade de mudar a empresa, implantando uma nova filosofia de trabalho, demonstrando seu compromisso através de ações efetivas. Por isso, ele precisa estar convicto e realmente preparado para enfrentar as resistências que ocorrerão durante o processo de mudança. Para mudar é preciso mais do que resolver mudar, é preciso agir. Essa é a dica que nós temos para os empresários. Claro que qualquer grande transformação que vai ser implantada na empresa exige paciência para que a mudança seja efetiva, para que todos passem a fazer segundo as novas diretrizes. Isso exige realmente paciência. Por isso que a história fala em se resolver mudar uma coisa, mas se a pessoa só ficar em resolver mudar e não agir para mudar, o que ela imaginou fica só na teoria e a prática nunca acontece. Então é preciso que sempre que a gente, principalmente no início do ano, quando o ano começa, a gente diz, olha, esse ano eu vou mudar, vou fazer tantas coisas que nos anos anteriores eu não fiz. Todo ano a gente faz essa promessa, o ano vai passando e a promessa fica esquecida porque tem coisas que a gente acaba não fazendo de fato. Só existe a vontade, mas é preciso colocar em prática as coisas que vão fazer com que a mudança seja efetiva. Então, essa dica, obviamente, serve para todos nós e ela foi apresentada na forma de uma parábola, falando aí dos sapos que estavam numa lagoa e que essa lagoa começou a ferver. 2 ficaram lá, morreram. O terceiro disse, não vou morrer, vou sair, mas ao mesmo tempo ele pensou em fazer isso, mas não tomou a atitude realmente de sair. Lá ele permaneceu e morreu também. Então, é uma parábola interessante que mostra que a gente tem que ser muito mais comprometido com qualquer atitude que tenha por objetivo mudar a nossa história pessoal, né? Até porque, como sempre eu estou dizendo aqui, nós não temos 2 vidas, uma para rascunhar e outra para viver de verdade. É uma só e precisamos aproveitar essa vida. E é importante também que a gente se lembre do seguinte, o ser humano
é extraordinário, porque você que está me ouvindo, nunca vai existir alguém no futuro igual a você. Se a gente viajar através da história da humanidade até o início, também não vamos encontrar ninguém que já viveu e foi igual a você. Portanto, cada ser humano é único e, como tal, merece ser feliz, merece fazer coisas extraordinárias, merece ser alguém que seja inesquecível. Se você tiver essa convicção de que você é um ser humano excepcional, obviamente você não vai ter dificuldade em tomar uma decisão, como esse sapo da nossa parábola tomou a decisão, e levar a decisão até adiante. Se o professor Moisés, por exemplo, tem um sonho, e eu apenas tenho o sonho e não faço nada para que o sonho se concretize, realmente aí, mesmo eu agindo corretamente e ter o sonho, que já estou fazendo alguma coisa, quando eu digo que eu tenho um sonho e esse sonho, só em ter o sonho já é alguma coisa, mas não é só isso, né? Eu vou ter que trabalhar todos os dias dentro pensando na realização desse sonho, fazendo com que esse sonho aconteça. Senão, não tem como o sonho acontecer em nenhum momento. Então, a gente vai fazendo as coisas e, como nós somos seres humanos iluminados, todos nós, né? Não tenho a menor dúvida que qualquer ser humano é iluminado. A gente começa a trabalhar para um sonho acontecer e aí, inexplicavelmente, certas coisas acontecem que a gente jamais podia imaginar lá no início de tudo que seria daquela forma. Então a gente tem que, como se fala na gíria, meter as caras, não ter medo, porque a cada dia a nossa vida vai nos surpreender por causa da nossa determinação em chegar onde gostaríamos. Então, essa dica é interessante porque fala dessa necessidade que nós temos realmente de trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Olha, você tem um sonho, você sabe que você quer esse sonho, não está dando certo, você tem que se deslocar. Não está dando certo aqui, vai para outro lugar. Não está dando certo porque você conversou com algumas pessoas, procura outras que você não conversou. Enfim, você tem que buscar de todas as formas que o seu sonho ande, para que ele no futuro se concretize. Então, é uma dica interessante para os amigos empresários, até porque o empresário ele tem que ganhar muito dinheiro. Primeiro porque tem muitas responsabilidades para arcar, não é fácil a vida de empresário, é tanto imposto para pagar, são os salários, são os investimentos que ele tem que fazer. Então, o empresário tem que trabalhar no sentido de ser cada vez mais poderoso para que ele tenha tranquilidade em conduzir os seus negócios. Ele tem que trabalhar nesse sentido. Então, digamos que ele tem essa meta. Poxa, eu vou me esforçar para ser cada vez mais poderoso para que eu fique mais tranquilo. Mas, se ele tem essa meta e ele não trabalha nesse sentido, não adianta ter apenas essa meta, né? Tem que trabalhar nesse sentido. Então, vou abrir filiais, vou melhorar a infraestrutura da empresa que eu já tenho, das empresas que eu já tenho, né? Vou capacitar meus funcionários ainda melhor e eu próprio vou reciclar, vou buscar informações junto a universidades ou ao próprio Sebrae ou algum tipo de instituição que possa me capacitar ainda melhor para que eu coloque em prática as minhas pretensões. Então, basicamente, o que essa dica de hoje fala é que a gente precisa sonhar e também descruzar os braços para que a gente consiga avançar no nosso intuito de ter o sonho realizado algum dia. Senão, você sonha, muitas vezes você sonha até, sonhou hoje, amanhã você nem lembra mais do seu sonho, nunca mais se lembra, aí não tem como ele acontecer. Precisa se lembrar todos os dias e precisa trabalhar muito para que esse sonho aconteça em algum momento futuro, porque você não está no mundo para não conseguir, você está no mundo para conseguir, né? Todos nós estamos no mundo para conseguir. Eu penso assim e, obviamente, não pretendo mudar a minha maneira de pensar e, pensando assim, eu sempre tive sucesso na minha vida.
Obviamente, eu penso assim porque eu aprendi através das leituras e através das pessoas que me ensinaram a ter esse comportamento. E agora eu estou fazendo o que todos nós, seres humanos, devemos fazer: aprender e repassar a informação. Tem gente que aprende, segura o conhecimento, tem um receio muito grande de transferir a informação, pensando que outras pessoas vão saber também e ele vai ter mais dificuldade para conseguir. Não, eu não penso assim. Eu, particularmente, tudo que eu sei, quando é possível, eu transfiro. Mas nós temos aqui uma outra dica para os empresários e, de forma geral, para as pessoas também que nos escutam. Encare o problema de forma otimista. Uma empresa desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Enviou 2 de seus vendedores a pontos diferentes daquele país para que levantassem o potencial do mercado. O primeiro vendedor enviou o seguinte fax para a diretoria da empresa: senhores, cancele o projeto de exportação de sapatos para a Índia, aqui ninguém usa sapatos. Sem ter conhecimento desse fax, o segundo vendedor enviou o seu: senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia, aqui ninguém usa sapatos ainda. Veja que interessante, a mesma situação foi interpretada como um tremendo obstáculo por um dos vendedores e como uma fantástica oportunidade por outro. Isso mostra como tudo na vida pode ser visto com enfoques e maneiras diferentes. Ao analisar um problema na empresa, procure observá-lo de todos os ângulos possíveis. Quem sabe você não possa transformar problemas em oportunidades. Então, mais uma dica aí para o nosso ouvinte do blog do JC, o www.jcradialista.com.br, para você que está ouvindo no meu Facebook, www.facebook.com/Moisés Professor do Cursinho, no meu blog, www.palestrantedecruzdasAlmas.blogspot.com, no grupo JC do YouTube, em um também dos meus 11 Facebook, eu falei de um Facebook, mas são 11, então onde quer que você esteja aí nos ouvindo, inclusive nos grupos também do Facebook, no Facebook de forma geral, você, mais uma vez, aí tem uma história interessantíssima. A pessoa que foi enviada para a Índia, teve um que é o que a gente chama de pessoa otimista, e teve um que a gente chama de pessoa pessimista. O pessimista, quando chegou na Índia, naquele local, viu ninguém sem sapato, certamente uma região onde as pessoas têm o hábito de andar descalça por alguma razão. Bem, não vamos entrar nos detalhes. Viu todo mundo descalço, ele disse: olha, como é que eu vou vender sapato aqui se ninguém usa sapato? Então, esse é o vendedor pessimista, esse não quis continuar por lá. Já o outro, quando viu numa outra região as pessoas com um comportamento parecido, todo mundo descalço, disse: olha, já que está todo mundo descalço, eu vou vender sapato para todo mundo. Ele não pensou nas dificuldades que ele encontraria, e ele viu diante daquele aparente obstáculo, o fato de ninguém usar sapato, uma excelente oportunidade para multiplicar seus ganhos e ser altamente vitorioso na sua empreitada. Então, na vida, a gente deve viver dessa maneira. Se você vai fazer uma palestra, você nunca deu uma palestra, você pode até pensar: poxa, eu não vou dar essa palestra, nunca dei palestra na minha vida, não sei nem como é que eu devo me comportar para dar uma palestra. Então, num caso desse, o que você faz? Você vê diante do desafio uma oportunidade. Então, você deve pensar o seguinte: já que eu nunca dei, vou dar a minha primeira palestra. Ao invés de pensar que eu não sei dar palestra, você pensa dessa maneira: então, vou dar a minha primeira palestra, vai ser a primeira de muitas. Finalmente, a oportunidade que eu queria para dar a minha primeira palestra surgiu. Quantas pessoas intelectuais em São Felipe, que têm conhecimento técnico em várias áreas, infelizmente, não se oferecem para dar palestras. Porque eu fico pensando o seguinte: aqui tem engenheiros, tem agrônomos, tem advogados, juízes, pessoas altamente capacitadas. As escolas precisam dessas pessoas, porque se de vez em quando uma sala de aula recebesse um palestrante para falar sobre algum tipo de atividade, as crianças cresceriam com mais informação até para tomar decisões. Hoje a gente percebe que tem muita criança que
não sabe o que vai ser no futuro. E chega numa fase até adulta sem saber o que vai ser no futuro. Há alguns dias atrás eu conversei com um jovem que acabou de se formar num curso da UFRB. E ele me disse: professor, eu não gosto desse curso que eu me formei. Já estou buscando um novo curso para iniciar. Ele perdeu tempo. O ideal seria que ele já estivesse no curso que ele gosta. E não que ele tivesse cursado um curso que, segundo ele próprio, não tem nada a ver com ele. E até um jovem inteligente e promissor, mas poderia aproveitar muito mais o tempo. Tenho certeza que, por exemplo, palestras nas escolas de pessoas de diferentes áreas ajudam nesse sentido. Se você vai numa escola, você é um dentista e vai falar um pouco sobre a sua profissão, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um administrador, ajuda as escolas de São Felipe. Nós vamos ter no futuro uma São Felipe muito melhor que no presente, com jovens com muito mais visão e capacidade para tomar decisões e também se organizar positivamente dentro da sua existência. Então, essa dica também é interessante. Hoje nós passamos aí 2 dicas para os amigos ouvintes. Acredito que esse tipo de dica não ajuda só os empresários, de forma geral, ajuda a todas as pessoas, mas agora são 13h59, depois que nós já falamos bastante hoje sobre vários assuntos, a gente encerra mais uma participação aqui na São Felipe FM. A JC vai disponibilizar o vídeo do programa e, como sempre, eu vou me esforçar para fazer um texto interessante e juntar a este vídeo, que vai ser publicado várias vezes, com os textos futuros. É interessante que eu comecei a fazer texto para o blog de JC, no início a gente fazia os textos, nem sabia ainda como arrumar os textos, e aos poucos a gente foi se aperfeiçoando, que hoje a gente chegou num formato que tem a minha foto. Tem vezes que é também a foto de JC que aparece, tem o texto, tem lá, o professor Moisés explica, tem o título do texto, tem o vídeo do texto. Então ficou o vídeo do programa da São Felipe, muitas vezes tem a ver com o texto, aí ficou realmente até interessante, e tem muita gente de Cruz das Almas, de Mangabeira, São Felipe, das várias cidades do Recôncavo, acessando o blog de JC, também graças à divulgação que eu tenho feito e o próprio JC faz no grupo da internet através do seu Facebook. Mas, JC, a gente está satisfeito com mais um programa aqui na São Felipe FM, e aí a gente fica com aquela promessa de retornar na próxima sexta-feira para fazer mais um programa. Muito bem, são 14h01, 14h01, estamos chegando aqui ao final de mais essa edição do nosso programa, agradecendo aqui ao professor Moisés pela sua participação, né, por ter levado essas orientações de suma importância para a nossa comunidade, e prometendo voltar aqui na próxima segunda-feira, se assim o nosso Deus nos permitir, com mais uma edição do nosso programa, e na próxima sexta, né, como o professor Moisés acabou de relatar aqui, né, com a sua presença também, trazendo mais orientações, com mais temas para estar discutindo aqui, né, levando essas orientações para a nossa população, com certeza tem enriquecido muito, né, com esse trabalho aqui desenvolvido através do professor Moisés Barbosa. São 14h01, uma boa tarde a todos, ficamos com Deus, e estaremos de volta na próxima segunda, se assim o nosso Deus nos permitir. Você agora fica com um tarde bacana com Edmilson Cicia, até às 17h, levando muita música no seu rádio. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.